Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início aqui a mais uma EBD. Mais um tema daqueles que são curiosos, né? Muito para nós. E também um dos temas que muito se fala quando o assunto é Apocalipse, né? Então, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, os nossos ouvidos também, dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer e aprender um pouco mais nessa manhã, ok? Hoje nós vamos entender o que a Bíblia fala a respeito do inferno, certo? Nós vamos ver o que é o inferno segundo a Bíblia. Bom, vamos lá, irmãos. Semana passada nós falamos sobre o juízo final, né? E eu entendo que após isso nós precisamos necessariamente entender o que significa, o que é, como é, onde está, né, o inferno. E a Bíblia ela vai falar sobre isso, né? A Bíblia vai nos mostrar aí que o inferno é um lugar de muito sofrimento, certo? Que, segundo a própria Bíblia, serve de habitação para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. A Bíblia ela vai se referir ao inferno em seu estado atual, onde os ímpios já estão, aqueles que já morreram, né, os ímpios já estão sob tormento, enquanto eles aguardam o último dia, o dia da ressurreição de seus corpos. Mas a Bíblia também se refere ao inferno em seu estado final, também, né, que é conhecido e chamado como Lago de Fogo, que é onde os ímpios, juntamente com o diabo e seus anjos, serão eternamente castigados após o juízo final, aí então não somente em alma, mas também com seus corpos ressuscitados, certo? Então, o que é o inferno? Será que o inferno é real, é um lugar físico, real mesmo? O que a Bíblia vai nos mostrar, a realidade aí do que a Bíblia vai nos mostrar acerca do inferno é bastante claro, né? E por mais que pareça algo bastante terrível aos nossos olhos, é algo que não pode ser negado, né? É algo que não pode ser, que a gente não pode fingir que não existe, que é só algo, que é só uma historinha ali da Bíblia, né? Só para colocar medo nas pessoas. Ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que a vida eterna dos salvos ao lado de Cristo, no novo céu, na nova terra, será algo glorioso, algo que a nossa mente humana ela não pode sequer imaginar, entender. Ela também ensina que o tormento eterno no inferno para os ímpios, para o diabo, seus demônios, também é algo proporcionalmente terrível, certo? Que a mente humana também não consegue imaginar ou entender. Por quê? Porque nós temos apenas conhecimento daquilo que nós vivemos aqui, né? O sofrimento máximo que nós conseguimos imaginar é o sofrimento máximo que você já sentiu na sua vida aqui. Nós não conseguimos ir além disso daqui. Assim como a alegria máxima que nós já sentimos na nossa vida aqui, pensa aí no seu momento de maior felicidade que você já teve na sua vida. Seja ele qual for. Esse é o ápice que você consegue entender de alegria, de satisfação. Mas com Cristo nos céus, isso será infinitamente maior. Então a nossa mente ela não consegue entender porque nós estamos limitados justamente a entender o que são esses sentimentos apenas aqui. Assim também o inferno, o sofrimento eterno. Certo? Então pense no pior momento que você já viveu, na sua pior tristeza, na sua pior desilusão, na sua pior dor. É pouco se comparado ao que está reservado ao inferno, aos seus anjos, aos demônios, aos ímpios que forem condenados. Certo? Então, nós vamos ver aqui que existem muitas referências bíblicas que apontam para o inferno como um lugar real, um lugar que existe, onde os ímpios e os anjos caídos serão condenados, eles irão para lá e serão atormentados eternamente. Um dos exemplos que nós podemos utilizar é uma passagem do livro de Salmos, capítulo 73, de 17 a 19, onde Asaf ele entende ali o quão terrível é o destino do ímpio quando ele morre. Ok? Ele diz ali que eles caem em ruína,
são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Então aqui nós entendemos que o sofrimento do ímpio, daquele que não foi salvo, ele está sendo descrito aqui desde o estado intermediário, onde ele aguarda o juízo, ali o juízo final, até a sua condenação definitiva, então, no lago de fogo, com corpo e alma. No Novo Testamento, nós vamos encontrar muitas passagens também que falam de forma clara, de forma explícita, sobre a realidade do inferno também. Né? Quando os irmãos receberem aí o estudo, os irmãos vão ver ali que tem muitas referências bíblicas nos mostrando sobre isso. E na maioria das passagens que nós temos aqui no Novo Testamento, nós vamos perceber que é o próprio Jesus quem está falando. Então, para ele fala com conhecimento de causa, ele entende do que ele está falando, porque ele vê além daquilo que nós vemos. Então, ele sabe do que ele está falando. Então, negar a existência de um inferno, mesmo que, sei lá, às vezes a gente já ouviu muitas das vezes falar isso, né? Não, o inferno não existe, o inferno é o que nós passamos aqui e tudo mais. Negar a existência de um estado pior, muito pior, seria o mesmo que negar os ensinamentos do próprio Cristo em relação a todas as outras coisas que ele ensinou, porque, como nós vimos, é ele mesmo quem mais fala sobre o inferno aqui no Novo Testamento, certo? Os apóstolos também, eles ensinaram sobre o inferno, com destaque aí para o apóstolo João, que vai fazer uma descrição mais detalhada no próprio livro do Apocalipse, então, certo? O que significa inferno? Essa palavra inferno, ela é de origem latina e ela significa profundezas, tá? A palavra inferno, propriamente dita, ela não aparece no original da Bíblia, certo? Nós vamos ver aqui que existem outras palavras que são usadas no texto bíblico, no seu original, tanto no hebraico quanto no grego, que servem para descrever o que de fato significa o inferno. Então nós vamos ver aqui 4 palavras. A primeira é Sheol, a segunda, Hades, a terceira, Gehenna e a quarta, Tártaro. Essas 4 palavras são as palavras originais que a Bíblia traz para descrever ou para citar em algum momento o inferno. E elas foram traduzidas como inferno para nós, ok? Então esses 4 termos aqui, eles vão possuir alguns significados e aplicações um pouco diferentes para nós. Porém, se tratando do inferno em seu estado final, ou seja, aquele estado de condenação após o juízo ali, o termo que é utilizado é Gehenna, certo? Então, é bastante interessante aqui nós conhecermos um pouco do significado da aplicação desses 4 termos. Vamos começar então aqui pelo significado de Sheol, tá? Que é uma palavra hebraica, que ela foi utilizada mais de 60 vezes aqui em todo o Antigo Testamento, certo? E a raiz dessa palavra ela é incerta, ela não tem uma raiz muito clara. Alguns vão dizer que ela transmite a ideia de lugar ou estado de interrogação. Outros vão defender que ela transmite a ideia de um lugar profundo, por exemplo, certo? Mas seja como for aí a raiz do termo, isso não nos impede de entender o significado que a Bíblia traz para ele. E dependendo da versão bíblica utilizada aí, na maioria das vezes, Sheol é traduzido como inferno, como nós já falamos. Aqui os irmãos vão ter também outras várias referências bíblicas aqui depois para poder consultar, tá? Só que nem sempre essas passagens aqui, em que aparecem essas palavras, né, nós devemos entender o inferno como sendo só aquele lugar específico de tormento do ímpio, seja ele no seu estado intermediário ou final. No Salmo 116, versículo 3, diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. O que nós percebemos aqui quando o salmista cita a palavra Sheol aqui, é ele demonstrando que é um sentimento, o sentimento, angústias do inferno, algo que ele estava sentindo em seu interior. Portanto, não era propriamente ali um lugar específico, um lugar de tormento específico, mas um sentimento que ele estava sentindo que o deixava aflito e triste, tá? Mas isso não significa então que ele estava fisicamente lá, neste lugar.
Então o questionamento que fica aqui sobre como deve ser essa nossa interpretação correta do termo Sheol em cada passagem bíblica, já que ela vai possuir então alguns significados diferentes, né? Como que nós interpretamos isso então? E de maneira simples, nós podemos dizer e entender que Sheol é o lugar para qual uma pessoa vai, ou um estado em que uma pessoa se encontra, certo? Podendo ser tanto no sentido literal ou no sentido figurado. Isso vai depender do contexto em que essa palavra aparece. Pode representar aquele estado intermediário em que o ímpio é condenado, sim, mas pode representar também, dependendo do contexto bíblico ali, um estado de espírito em que essa pessoa se encontra. A maneira como ela se encontra atormentada, angustiada, triste, aflita em determinadas situações. Certo? Outro termo que aparece é o termo Hades. Esse já é um pouco mais conhecido, né? Nós já ouvimos um pouco mais falar sobre ele. Assim como o termo Sheol, o termo Hades, ele também possui alguns significados diferentes, conforme o contexto vai determinar. Por exemplo, lá na parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, Hades ele significa o lugar de tormento para os ímpios, já aquele lugar físico onde o ímpio vai, né? Essa é a palavra que é traduzida como inferno, né? Desde que se entenda que ela não se trata do inferno em seu estado final, pós-juízo final. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 23, e no Evangelho de Lucas 10, 15 também, Hades ele vai ser utilizado no sentido figurado aqui, então, para estabelecer um contraste com o céu, tá? E em Mateus 16, versículo 18, Jesus diz que as portas do inferno, ou as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja. Neste caso aqui, Jesus ele está utilizando aqui dessa palavra, mas para fazer uma referência à própria morte, que ela não triunfará sobre o seu povo. O povo de Deus não morrerá, o povo de Deus viverá eternamente. É isso que ele está dizendo ali. Então a palavra Hades que aparece ali é para fazer uma referência à morte, no caso. Em Atos capítulo 2, nos versículos de 22 até o 31, nós vamos ver também o apóstolo Pedro citando Davi e dizendo que a alma de Jesus não foi deixada no Hades, ou no inferno, e nem sua carne viu a corrupção. Pedro aqui, então, ele está dizendo que Jesus não permaneceu no estado de existência desencarnada que ele estava. Ele não continuou daquele jeito, como um homem, né, apontando para o fato de que o seu corpo não viu a corrupção da sepultura, né, pelo contrário do que acontece com o corpo de Davi, por exemplo. Ele faz esse contraste aqui, essa diferença. Então Hades ele também vai aparecer no livro do Apocalipse em 3 passagens ali. Apocalipse 1, 18, Apocalipse 6, 8 e em Apocalipse 20, versículos 13 e 14. Para se referir ao estado de morte também, como se fosse um lugar ou até mesmo uma pessoa ali, certo? Então existe essa diferença também entre Hades. Também pode se representar ali o estado final ali, mas o intermediário, mas também pode representar um momento ali de vida que as pessoas estão vivendo, a depender do contexto. Outro significado da palavra do termo tártaro. Lá em 2 Pedro 2,4, nós vamos ler a expressão lá, lançando-os no inferno, que traduz ali, o original, lançando-os ao tártaro, lançar no tártaro. E é a única passagem da Bíblia que usa esse termo aqui. Só que nós vamos encontrar esse termo no original. Para os gregos, o tártaro ele era um lugar inferior no mundo, certo? No mundo dos mortos. Então, para eles, esse lugar servia de habitação dos perversos, dos maus. Para eles ali, então, esse era um lugar onde os piores homens eles eram mantidos sob tormento eterno. Porém, quando Pedro ele utiliza aqui dessa palavra, então, tártaro, em sua carta, ele não estava ensinando aqui, ou nem mesmo aprovando os conceitos, então, da mitologia grega. Porque era uma ideia da mitologia grega. O tártaro, eles usavam esse tártaro aqui como uma ideia daquilo que eles tinham por algo que as pessoas sofreriam, as pessoas más sofreriam. Então,
Pedro aqui ele não está dando aval para o que a mitologia grega pregava ali ou ensinava. Mas Pedro ele está usando da linguagem daquele povo para explicar para eles sobre este lugar também, ok? Então, considerando o contexto do capítulo onde essa expressão aqui ela aparece, Pedro está ensinando que assim como Deus não poupou os anjos, né, que pecaram ali, né, e foram lançados no inferno enquanto aguardam o julgamento, ele também não poupará os falsos mestres, os falsos profetas que agem para fazer com que o povo se desvie da verdade. No contexto ali, Pedro está falando sobre os falsos mestres, né? E ele está colocando esses falsos mestres em pé de igualdade aos anjos caídos, certo? Com os piores seres possíveis. E Pedro, então, está mostrando que essas pessoas serão lançadas ao Tártaro, simplesmente para aquele povo entender do que ele estava falando, ok? E o último termo é o termo Gehenna, que é uma adaptação grega da palavra hebraica Ge-Hinnom, que quer dizer Vale do Hinnom, que era uma terra ali no lado sul de Jerusalém, que pertenceu a uma pessoa chamada Hinnom, tá? E depois ali aos seus descendentes. Ali naquele lugar, eles edificaram um altar, certo? Onde eram celebradas ali oferendas humanas ao deus pagão Moloque, ok? Os reis, por exemplo, nós temos ali em 2 Crônicas a descrição de Acaz e Manassés, reis ímpios, né? Que ofereceram os seus filhos mesmo em sacrifício ali ao rei Moloque. Outros também fizeram isso, nós podemos ver lá em Jeremias capítulo 32 também, que outras pessoas fizeram a mesma coisa. Então, considerando esses e outros acontecimentos como base aí, né, para nós entendermos, nós vemos claramente aí, nós podemos entender, né, por que que aquele lugar se tornou um símbolo de tormento dos ímpios, certo? Em todas as 12 vezes que esse termo aparece nos livros do Novo Testamento, ele sempre significa inferno, tá? E aí tem a descrição dos textos também ali. Alguns em Mateus, outros em Marcos, Lucas, Tiago também vai citar. E com base nessas passagens, então, fica claro que esse termo, Gehenna, ele representa o local onde os ímpios são condenados ao tormento eterno, que castiga tanto os seus corpos físicos ressuscitados no final, após o juízo final, quanto as suas almas. Então, é definitivamente o último lugar para onde essas pessoas irão, o pior de todos eles. Qual que seria a diferença, por exemplo, então, entre Hades e Gehenna? Né, já que Hades ele também pode se referir a esse lugar de punição aqui dos ímpios. E a maneira mais fácil de nós entendermos aqui a diferença é saber que quando o inferno ele é chamado de Hades, a referência é ao lugar de punição exclusiva da alma, certo? Que é o lugar intermediário. E quando o termo aparece Gehenna, a referência é ao lugar de punição do corpo e da alma. É o último estado, o último lugar ali para onde os ímpios serão lançados, né? Que é o lago de fogo, como Apocalipse vai dizer. Talvez você fale, como que eu vou interpretar isso se eu não tenho acesso ao grego, por exemplo? Como que eu vou saber ali? Aí nós vamos ter que estar atentos, irmãos, ao contexto do texto. Nós vamos estar lendo ali o contexto. Do que o contexto está falando? Está falando sobre algo que há de vir ainda? Algo futuro, que é o final, lá na frente, pós-juízo? Então eu entendo que está falando do Gehenna, né, daquele último lugar onde corpo e alma serão condenados. Se o texto não está falando sobre isso, está falando sobre um estado, por exemplo, na parábola do rico e do Lázaro, nós sabemos que é um estado intermediário, porque as coisas não acabaram ali ainda. É um momento que aconteceu ali, é um estado intermediário. Então eu sei que o inferno não é o seu estado final ainda, ok? Nós temos que entender essa diferença básica. Existe o inferno já e o inferno que ainda virá, ok? O inferno já, para os ímpios que já morreram e já foram condenados, estão lá, já sofrendo dos tormentos eternos na sua alma, ok? E no momento do juízo, seus corpos serão ressuscitados e eles serão lançados
no lago de fogo, no Gehenna, onde seus corpos e almas continuarão a ser atormentados. Ok? Então essa é a diferença básica aí. Como que é o inferno? Essa é uma ilustração que nós já temos pronta na nossa cabeça quando nós pensamos. Né? Nós já pensamos em um lugar escuro, o fogo queimando, aquele barulhinho de brasa estralando assim, né? O diabo lá com o tridente, rabudo, chifrinho. Já vemos pronto, já vem pronta, né? A piada já vem pronta pra gente, né? Por quê? Porque ao longo do tempo, essa pergunta ela vem sendo respondida com o uso de muita imaginação, certo? Mas com pouca verdade bíblica em relação a ela. Principalmente nos últimos anos, né? Existem aí muitas pessoas que apareceram aí com visões, né, dizendo que foram levadas ao inferno, viram como é as coisas lá e voltam para dizer, né? Irmãos, eu particularmente eu desconfio um pouco desse tipo de situação, porque eu acho que ela é um pouco sem propósito. Nós não precisamos ir ao inferno ver como é lá para saber como ele é. Né? E, inclusive, na passagem, na parábola do rico e do Lázaro, o rico ele pede para que isso aconteça. Não, deixa eu voltar lá para falar como que é aqui para os meus parentes, para eles não virem para cá. E o que Deus fala para ele? Não, você não vai. Então não faz muito sentido nós acreditarmos em visões e, sei lá, qualquer outro tipo de coisa que venha nos falar de inferno, porque não precisa, e porque no único momento que a Bíblia vai falar que isso quase aconteceu, ele não aconteceu. Então acho que é o suficiente para nós estarmos tranquilos em relação a isso. Nós não precisamos. Mas a Bíblia, ela traz aqui algumas características do que é o inferno, de como será o inferno. O que nós não podemos é procurar alguns detalhes específicos sobre o inferno que a Bíblia não traz, que a Bíblia não nos fornece. Por quê? Porque geralmente isso vai fazer com que nós criemos coisas que não existem. Tá? Então, nós precisamos estar satisfeitos com a revelação bíblica acerca dos assuntos. Nós estamos vendo, né, o que a Bíblia, a própria revelação do próprio Deus tem a nos dizer sobre este lugar. Isso precisa ser o suficiente para nós, porque não é possível, irmãos, que nós, ao lermos o que a Bíblia nos mostra sobre o que é o inferno, nós ainda tenhamos curiosidade para saber mais, para ver como que é mais, porque eu acho que já é aterrorizante o suficiente, certo? O que a Bíblia fala sobre este lugar? A Bíblia fala que é um lugar onde o fogo nunca se apagará. Vai citar isso lá em Mateus 3, por exemplo. Então, se você imaginar um lugar onde o fogo nunca se apaga, você já fica, no mínimo, atento. Né? O sinal de alerta já liga. Fala, opa, um lugar onde o fogo nunca se apaga, no mínimo vai ser calor pra caramba ali, né? No mínimo. Aí isso se confirma porque a Bíblia também diz que é a fornalha de fogo. Está esquentando mais, né? Está ficando mais quente agora a situação. Lá em Mateus 13 vai citar isso. Diz também que é um lugar de choro e ranger de dentes. Mateus 24 vai falar sobre isso. Você consegue imaginar um lugar de choro e ranger de dentes que é ok, que é legal? Não dá, né? Se existe choro e ranger de dentes, significa que é um lugar muito ruim de se estar. Outra coisa, vai dizer que é o lugar preparado para o diabo e para os seus anjos. Se é um lugar preparado para o diabo e para os seus anjos, irmão, significa que é um lugar que o homem não deveria estar. Ele vai estar por conta do seu pecado. Mas é um lugar que não foi feito para ele estar. Foi feito para ele ser punido. Nós somos criados para ser eternos com Deus. Essa é a nossa primeira natureza em Adão, que foi completamente denegrida e manchada pelo pecado. Ok? Um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Um lugar onde o verme que atormenta o ímpio nunca morre. Além de quente, triste, começou a ficar nojento também agora. Então só está piorando. Está ficando cada vez pior. Aqui lá em Marcos cita isso. O lugar
da destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1 vai citar. O lugar das mais densas trevas. Judas 1:13. Um lugar onde há tormento com fogo e enxofre, e a fumaça desse tormento sobe pelos séculos dos séculos. É um tormento eterno. Tudo isso que nós já vimos até aqui, que terá no inferno, piora quando nós sabemos e vemos a verdade bíblica de que será eterno. Não é um momento ali passageiro, não. Não é o purgatório, que as pessoas vão passar ali para sofrer para depois chegar no que é bom. Não, não tem o chegar no que é bom. É isso e ponto, eternamente. Um lugar onde o castigo é constante, não cessando nem de dia, nem de noite. É o que diz Apocalipse 20:10. Não tem pausa para ir no banheiro, beber água, assistir uma Netflix de vez em quando, trocar uma ideia com os amigos. Não tem pausa. Não cessando nem de dia, nem de noite. O lago de fogo que arde com enxofre. Dor. Isso representa dor, muita dor. É o que diz Apocalipse 21, versículo 8. Então, resumindo, irmãos, nós podemos dizer aqui que com essas descrições, o inferno é real. Ele é muito real. É um lugar de lamento, de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento terrível, né? Tudo isso está preparado para Satanás, seus anjos e seus seguidores, os ímpios, aqueles que serão condenados. Então eu entendo que com essa descrição é mais do que o suficiente para nós desejarmos viver muito longe deste lugar. Nós não precisamos de mais nada aqui. Isso aqui é mais do que o suficiente, ok? Uma outra questão, uma outra dúvida muito interessante que surge sobre o inferno é sobre quem governa o inferno. Quem é o rei ali, quem vai ficar ali comandando a situação, né? É outra coisa que a nossa imaginação já cria também, né? Como se o diabo estivesse lá no inferno, Lúcifer, comandando as situações ali, tal, fazendo com que as pessoas sofram. Mas nós vamos perceber que é um pouco diferente disso. Essa é uma das crenças mais populares, né? Que Satanás é o rei, o governante do inferno, né? Onde ele manda, desmanda, onde ele domina, onde ele atormenta as almas perdidas, enquanto ele se diverte ali, passeando entre o sofrimento dessas almas. Só que quando nós analisamos o que a Bíblia diz a respeito disso, nós vamos ver que é exatamente o contrário disso. Satanás, com os seus anjos, eles não governam o inferno. Na verdade, ele será condenado ao tormento. Ele, junto com todos os seus anjos e os ímpios, todas as almas e os corpos que estarão ali naquele momento, estarão sofrendo de igual modo. Não de igual modo, porque como nós aprendemos na semana passada, existem os níveis ainda de sofrimento. Uns serão condenados com muitos açoites e outros com menos açoites. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então, Satanás ele não está coordenando as situações ali. Ele está condenado tanto quanto todos os que estão ali. Então, o inferno, ele não é um lugar que foi criado para servir de império para o diabo. Para ele reinar ali, para ele sentar no trono dele ali no inferno. Pelo contrário, o inferno ele foi criado para servir como um lugar de castigo, tanto para o diabo como para os seus agentes, para os seus seguidores. Lá, Satanás ele não terá a possibilidade de atormentar as pessoas. Ele está fazendo isso hoje. Ele tenta fazer isso hoje. Mas no inferno ele não vai ter espaço para isso, muito menos para governar esse lugar. Justamente porque ele mesmo é quem experimentará dos terríveis castigos que esse lugar tem a oferecer. Então, se o diabo não governa o inferno, quem governa o inferno? E a resposta para isso, por mais que seja chocante para alguns, é muito óbvia. Deus. Deus governa também sobre o inferno.
Algumas pessoas vão dizer de forma muito errada que o inferno é um lugar onde Deus está ausente. O que define o inferno? É a ausência de Deus. Pelo contrário, irmãos, o inferno não é a ausência de Deus. O que a Bíblia nos ensina? Primeiro que nós devemos enfatizar que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares, é o que diz Salmo 139. A questão é que nem sempre a presença de Deus em todos os lugares é um sinônimo de amor e paz, de alegria, felicidade, contentamento, saúde, riquezas. Nem sempre. O céu é esse lugar maravilhoso, porque Deus está lá com todo o seu amor, de fato, com toda a sua glória, sua majestade, reinando em bondade sobre os seus, sobre aqueles que estão lá. Agora, o inferno é um lugar terrível, não porque Deus não está lá, mas porque Deus está lá em toda a sua ira, com toda a sua mão pesada sobre aquele lugar. Então perceba que Deus ele está manifestado por ser onipresente nesses dois lugares, mas manifestando coisas diferentes. O céu é a manifestação da glória, da bondade, do incrível amor de Deus. O inferno é a manifestação da justiça, da ira total, do cálice da ira de Deus. Então, se Deus está presente no inferno, Ele governa esse lugar com toda a sua ira, nós precisamos entender que o diabo ali é mais um dos que estarão sofrendo no meio desse rolê. Certo? Não tem espaço para ele governar, para ele pintar e bordar, para ele fazer o que ele quiser fazer, para ele rir da desgraça das pessoas que estarão ali. Não, ele estará sofrendo tanto quanto essas pessoas e muito mais, sem dúvida nenhuma. Certo? Deu para entender isso? Onde fica o inferno? É uma outra questão. E aí é onde muitos vão dizer que o inferno é aqui, né? Mas eu lamento dizer que o inferno é bem pior do que nós sofremos aqui. Durante todo o período ali da Idade Média, surgiu um entendimento de que o inferno ele ficava em algum lugar debaixo da terra, né? Ou nas profundezas da terra mesmo. E sobre isso, a Bíblia ela não vai definir claramente, né? Ela não vai nos relatar nada sobre a localização do inferno, onde fica exatamente. Existem algumas referências ali que falam sobre profundezas, né? Mas não significa que é embaixo da terra, né? Então, tudo que nós sabemos é que o inferno existe, irmãos. E eu não quero pagar para ver onde ele está. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós sabemos que ele existe, que ele é um lugar real. Nós vimos todas as descrições aqui do que significa o inferno, tudo que ele causa, tudo que ele vai ocasionar nas pessoas, e isso é o suficiente para nós. Nós não precisamos nos preocupar em qual é o lugar físico que o inferno vai estar. Deixa para quem for para lá. Nós não vamos nem saber disso daí. Não quero nem notícia. Se tiver WhatsApp, não me mande. Não quero saber. A televisão vai estar desligada no céu. Não vou ver as notícias de nada. Não quero saber, né? Como que é o castigo no inferno, irmãos? Antes de tudo, nós temos que entender que nós não precisamos entender de forma literal aqui as figuras que retratam o tormento no inferno que a Bíblia vai descrever. Muitas vezes aqui os símbolos eles são utilizados na Bíblia para descrever algo que é incompreensível ao entendimento humano. Só que, apesar da linguagem ela ser simbólica, a realidade do inferno ela será ainda mais terrível do que os símbolos descrevem. Tá? Não é porque é simbólica a mensagem ali que aquilo ali não é bem assim. Pode não ser bem assim, mas pode ser que será pior do que aquilo que está descrito ali. Um exemplo é o que nós citamos aqui, lá em Marcos 9,48. O seu verme não morre e o fogo não se apaga. Essa é uma referência clara do vale de Rinom, que nós citamos, onde as pessoas eram queimadas ali, né? Os homens eram queimados em oferendas, os entulhos ali viravam ali um entulho ali em Jerusalém, e sempre haviam restos de animais que eram jogados ali junto com essas coisas, com esses restos mortais, para se decompor. Então, diante desse cenário, obviamente que muitos vermes
surgiam ali para comer esses restos, para sobreviver daquilo. E como era algo que era constante, que sempre acontecia, o verme não morria. Sempre tinha ali o verme, e o fogo também nunca se apagava, porque sempre havia oferenda, sempre havia fogo queimando ali os restos de tudo aquilo ali. Então, por isso que é uma referência àquele local, certo? Que retrata um local muito ruim de se estar, onde o fogo de fato não se apaga, e o que há de pior para o ser humano ver estava acontecendo ali, certo? Então, embora a Bíblia ela não descreva os detalhes dessas punições, né, que os ímpios sofrerão ali por causa dos seus pecados, ela vai descrever de uma forma geral aí como será essa punição. Então vai dizer que o castigo no inferno é a exposição à ira de Deus, como nós já falamos aqui. Então, certamente, irmãos, essa é a condenação mais terrível que pode existir. É por isso que aqueles que dizem que o inferno é aqui, que o sofrimento é aqui, eles estão muito enganados, muito equivocados com essa ideia. Porque eles não foram expostos ainda à ira total de Deus. E tem muita coisa que eles ainda sofrerão, né? Se de fato não se converterem dos seus maus caminhos. Então imagine só o quão aterrorizante é passar a eternidade experimentando a ira de Deus, como num fogo consumidor, como diz lá em Hebreus 12, em Hebreus 10 também, Romanos 2. O apóstolo João, ele vai nos informar que os ímpios, lá em Apocalipse 14, 10, que nós já vimos, os ímpios tomarão do vinho da ira de Deus, que se foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Outra coisa que diz sobre esse castigo é que o castigo no inferno resulta em terrível dor. Somente no Evangelho de Mateus, Jesus ele vai descrever pelo menos 6 vezes os ímpios chorando e rangendo os dentes sob o castigo do inferno. E obviamente eles choram e se lamentam profundamente e rangem os dentes pela terrível dor que eles sentem. Vamos pensar no Vale de Rinom, lá que nós falamos. Imagina aquela pessoa sendo morta ali, sendo sacrificada ali, queimada. Será que doía ou não? Será que choravam e rangiam os dentes ou não? Então é uma descrição disso também. Outra coisa que vai dizer, irmãos, que é algo que talvez seja mais aterrorizante ainda, é que esse castigo no inferno será consciente. Não é a dor que nós... Sabe quando uma pessoa sente muita dor que ela desmaia? Ou que ela acaba indo para o hospital, fica entubada e não percebe nada que está acontecendo, não sente nada? No inferno não vai existir isso não. É dor constante, de dia e de noite, e consciente. Consciente na mente, entendendo o que está acontecendo aquilo. Consciente na alma, com dores e profundas angústias. Consciente no corpo, sentindo. Então os nossos corpos atuais, geralmente, quando são submetidos a dor, né, algum trauma muito forte, até mesmo pensando na morte, vamos lá, uma pessoa que morreu aí, um acidente, bateu de carro e morreu na hora. É uma dor intensa que o levou à morte. Porque, né, por motivos óbvios. Ou morre ou desmaia. Só que no inferno não existe isso. Durante o estado intermediário, ou seja, aquele período em que os mortos aguardam ali a ressurreição de seus corpos, né? Os ímpios eles já estão sendo afligidos terrivelmente em suas almas, estando eles conscientes do que está acontecendo o tempo todo. Isso fica claro lá na parábola do rico e do Lázaro, de novo, né? O rico que estava no Hades, ali, ele demonstra completamente consciente de tudo o que estava acontecendo. Tanto que ele chega a pedir ajuda ali, né? Ele inclusive chama pelo nome. Então isso mostra que ele está consciente do que está acontecendo. Ok? Outra coisa, o castigo no inferno, ele reflete a separação. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 1,9, ele diz assim:
Os ímpios ficarão em perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Certa vez, Jesus também ele falou com os ímpios, né? Que eles ouvirão as seguintes palavras: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Apartai-vos. Separação, a separação final de fato. Então o castigo no inferno, irmãos, ele implica que aquele que está condenado, ele será excluído permanentemente da presença em graça e amor de Deus. Ou seja, eles não terão mais comunhão com Deus. Em Mateus 25:30 também, Jesus diz que os ímpios serão lançados nas trevas exteriores. Então eles não participarão do banquete com Abraão, Isaque e Jacó. Eles ficarão de fora das bodas do casamento. Eles baterão na porta, mas a porta não será aberta. Então, além do castigo no inferno mostrar essa terrível separação, ele também mostra uma união indesejada para aqueles que lá estão. No inferno, o ímpio ele habitará para sempre com o diabo e seus anjos. Que troca, né? Foi você que me trouxe. Falei, não, você veio sozinho. Você veio sozinho. Você veio porque é você mesmo, né? É isso. Olha a troca que o ser humano está fazendo. Se separando da graça, do amor, da comunhão com o seu Senhor e com os seus irmãos, para se unir a Satanás e seus demônios. É isso que o inferno representa. É a separação de um lado, mas é uma união indesejada de outro lado. Outra coisa que ficou a dúvida, que eu até mencionei na semana passada, e eu vou falar um pouco hoje à noite sobre isso. Todos recebem o mesmo castigo no inferno? A Bíblia ela vai nos dizer, irmãos, que o castigo no inferno ele não é igual para todos. Ou seja, há graus diferentes de sofrimento, certo? Esses graus de sofrimento, eles basicamente são determinados pela quantidade, preste atenção, irmãos, não é pela quantidade de mal que o homem fez. Veja, é pela quantidade de conhecimento acerca de Deus que ele teve. Quanto mais conhecimento acerca de Deus uma pessoa teve, e menos ela respondeu a esses conhecimentos, mais condenada ela estará. É uma consequência lógica, né? Porque se nós pensarmos em alguém que tem conhecimento, que sabe, que ouviu falar sobre Deus muito mais do que outra pessoa, ele tem mais responsabilidades com aquilo que ele soube, com aquilo que ele aprendeu. Então, quanto mais uma pessoa teve de conhecimento da vontade de Deus, mais dela será cobrado. Quanto menos essa pessoa praticou boas obras condizentes com esse conhecimento que ela adquiriu, com essa fé que ela adquiriu, maior será seu castigo, certo? E isso fica muito claro no ensinamento que Jesus finaliza ali as suas parábolas, dizendo assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe se pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. É o que diz Lucas 12, 47 e 48. Então veja, nesse contexto aqui, Jesus está falando sobre duas pessoas condenadas. Certo? E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Ok? Porque ele soube a vontade do seu senhor e não fez aquilo que era a vontade do seu senhor. Será castigado, condenado. Mas o que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de açoites, ou seja, uma pessoa condenada também porque fez coisas dignas de açoites, independente de saber ou não a vontade do seu senhor. Ok? Com poucos açoites será castigado. Então são duas pessoas que estão sendo condenadas, castigadas, mas umas com um nível maior e outras com um nível menor. O contraste disso são os galardões.
que nós salvos receberemos. Uns mais, outros menos, de acordo com as suas obras aqui, certo? Em outra ocasião também, Jesus ele ensinou esse mesmo princípio aqui, que haverá mais rigor no julgamento de uns que de outros. Isso está lá em Mateus capítulo 11. Então, isso não significa, irmãos, como eu já estou falando aqui, né, antecipadamente, que haverá absolvição à parte da obra de Cristo. Pelo contrário, até mesmo os que nunca ouviram o Evangelho serão condenados. Talvez você fique, nossa, mas que injusto, né? Mas nós vamos, nos próximos dias, aí, falar um pouco sobre isso também. Por quê? Simplesmente porque não há inocentes diante de Deus. Não há inocentes diante de Deus. Salmo 143, 2 fala sobre isso. 1 Coríntios 15, Romanos 5. Vai deixar muito claro isso. Na carta de Paulo aos Romanos, nós lemos ali que os ímpios, com a perversidade das suas obras, estão acumulando ira para si mesmos, no dia da revelação do julgamento de Deus. Então Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Veja que o ímpio, ele está acumulando ira. Perceba que é algo que está aumentando, está acumulando, né, somando ira diante de Deus. E será retribuído conforme esse acúmulo no dia do juízo de Deus, certo? O castigo no inferno é eterno? Nós já falamos que sim, né? Mas nós vamos dar um pouquinho mais de ênfase nisso aqui agora. Simplesmente, eu entendo que a gente precisa dessa ênfase, porque existe uma pequena ala de pensadores que defendem uma doutrina que se chama aniquilacionismo. O que isso significa? Eles pregam que no final, o ímpio, Satanás e seus demônios, eles não ficarão sofrendo eternamente, mas eles deixarão de existir. Eles serão extinguidos, desaparecerão. Isso é o aniquilacionismo, certo? Então, eles serão punidos durante um tempo, mas depois eles serão definitivamente exterminados. Outros vão defender a doutrina do universalismo, que traz a ideia de que no final Deus salvará todos, até mesmo Satanás e seus anjos, certo? Então, alguns universalistas vão negar que chegue a esse ponto de salvar Satanás e seus anjos, que isso ficaria restrito apenas ao homem, né? Que salvaria todos os homens. Só que assim como o aniquilacionismo vai para um extremo, o universalismo ele também vai para outro extremo. Eles entendem que os maus eles serão punidos durante um tempo e depois serão salvos. Talvez seja inclusive até a ideia um pouco do purgatório, né, do que o purgatório seria, né, de pessoas que vão ali para pagar ali, de fato ali, os seus pecados para depois serem purificadas ao ponto de chegar ao céu. Tá? Tem uma certa relação. Só que essas duas teorias, irmãos, além de interpretarem aqui a Bíblia e tudo que ela descreve de forma completamente equivocada e não entender de fato os atributos de Deus, eles não encontram base aqui na Bíblia para isso, certo? A Bíblia ela é clara ao afirmar que a punição no inferno será eterna. Não tem como interpretar isso de outra forma. Eterno é eterno. Certo? Então nós temos que entender que quando a Bíblia diz que o ímpio será destruído, como ela menciona, essa destruição não significa uma aniquilação, o desaparecimento do ímpio, não é isso, certo? Eles não vão deixar de existir. O que a Bíblia ensina é que o ímpio sofrerá uma destruição eterna. É uma destruição, mas que não acaba, que não cessa. Ela continua acontecendo sempre. Tá? Então ela está eternamente, o ímpio ele estará eternamente perdido, em horror, em desesperança, porque não há mais oportunidade para ele. A única coisa que resta para ele ali é desfrutar da ira de Deus que está sendo derramada sobre eles. O lamento, a dor, ranger de dentes, para sempre estarão presentes no ímpio condenado. E por fim, em Mateus 25, 46, nós temos uma passagem que é determinante aqui para esse assunto. Ali nós, vamos ler? Mateus
25, 46. Opa, 46. Que o texto é muito claro, certo? E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Eterno é eterno, irmãos. Se, aqui o contraste qual que é? Se eu, salvo, justo, vou para a vida que é eterna, e eu entendo assim, que é eterno, nós entendemos que é eterno para sempre, que não há fim. Por que que dentro do mesmo versículo aqui, a ira de Deus, aqueles que vão para o castigo eterno, é um tempo determinado? Isso é a mesma palavra que está sendo usada. Então não é. Pau que dá em Chico dá em Francisco, não é assim? É isso. Os salvos serão salvos, eternamente salvos, ficarão lá eternamente, e os ímpios condenados eternamente também. Ok? Qual que é a diferença, irmãos, aqui também, entre o inferno no seu estado intermediário e o seu estado final? Quando os homens morrem, tá, eles entram naquilo que nós chamamos de estado intermediário, ok? Esse é o estado de existência desencarnada, ou seja, a alma é separada do corpo e fica aguardando então o dia da ressurreição, tá? Ou ela aguarda já desfrutando da presença de Deus no céu, como diz Filipenses 1:23, ou então os tormentos no inferno, no Hades, como diz Lucas, 2 Pedro, enfim. A grande diferença aqui da punição no estado intermediário e no estado final é a ausência do corpo, como nós já mencionamos. A ausência do corpo no estado intermediário. O corpo ainda não ressuscitou, né? Então, como nós já vimos, a Bíblia ela vai ensinar que haverá o dia em que os ímpios e os justos ressuscitarão para serem julgados diante de Deus. No caso do ímpio, ao ser condenado no juízo final, ele será lançado no inferno, né, em seu estado final, no lago de fogo. E então, o tormento não só da alma, mas também do seu corpo iniciará. Né? E apesar do ímpio ele já experimentar o tormento, né, no estado intermediário, é após a ressurreição do seu corpo, então, que ele receberá os graus de castigo que nós falamos. Ok? Assim como os salvos receberão ali os graus de glória, os seus galardões, neste momento da ressurreição de seus corpos, os ímpios receberão, então, neste momento, graus de castigo. Então, o que nós entendemos é que vai piorar. Certo? Quando Jesus vier julgar, ressuscitar e for lançado no lago de fogo, agora não só alma, mas corpo também, os graus de punição podem aumentar. Certo? Então, irmãos, vale ressaltar aqui também que não existe nenhuma fundamentação bíblica para qualquer doutrina que ensine a possibilidade de escapar do castigo no estado intermediário, certo? Que é o que a doutrina do purgatório faz. Aqueles que morrem em pecado ali, então eles passam pelo purgatório, né, têm ali as suas almas purgadas, né, limpas, para depois serem salvos, né? Essa é aquilo que a doutrina do purgatório fala, né, que a Igreja Católica prega, enfim. A Bíblia ela é suficientemente clara ao dizer que depois da morte vem o juízo. Né? Nós falamos aqui em algumas ocasiões, nós pensamos na volta de Jesus, mas a volta de Jesus ela pode acontecer para uns antes do que para outros, pensando na morte. Entendeu? E aqueles que morrem já passarão ali pelo primeiro juízo de Deus e serão condenados ou salvos já. Estarão apenas esperando a ressurreição de seus corpos. Ok? Qual que é a importância, irmãos? Por que nós, para nós finalizarmos aqui, qual que é a importância de nós falarmos sobre o inferno? Primeiro, eu penso que se não fosse importante falar sobre o inferno, Jesus não teria falado tanto. Né? E ele falou bastante sobre o inferno. A realidade sobre o inferno, ela raramente é pregada na maioria das igrejas. Raramente. Raramente nós vemos alguma pregação sobre o inferno. Talvez uma menção rápida, assim, né, que passa até desapercebido, né, por quem está ouvindo ali uma mensagem.
Porque parece que existe uma certa relutância e um certo pesar, né, uma certa dificuldade quando nós falamos de punição eterna. Só que não deveria ser assim, né? Porque apesar de ser muito difícil para nós pensarmos nessa possibilidade, é necessário pensar nessa possibilidade, porque a Bíblia fala dessa possibilidade como algo concreto que vai acontecer. Não é uma possibilidade, é algo real que vai acontecer mesmo. Então vale mais uma vez nós lembrarmos aqui que Jesus foi quem mais pregou sobre esse tema. Ele não faria isso à toa, irmão. Jesus não veio aqui para só mostrar os milagres, fazer as maravilhas, para ensinar coisas lindas. Não, ele veio falar do inferno também. E falou muito sobre isso, foi quem mais falou sobre isso. Então nós precisamos ter em mente que Deus é justo, certo? Ponto. E ele jamais condenaria alguém a um castigo tão feroz, né, tão difícil de imaginar, sem essa pessoa merecer. Na realidade, é o que todos nós merecemos diante do nosso pecado. Nós somos salvos pela graça, por aquilo que Cristo fez na cruz, que justificou a nossa salvação. Então, o castigo que o homem recebe é com base na retidão da justiça de Deus, certo? As pessoas que vão para o inferno, então, elas são sentenciadas a esse destino devido às suas próprias escolhas. Devido às suas próprias escolhas, porque elas ignoram a glória de Deus. Elas rejeitam a sua providência em favor do pecador, em favor do pecado do homem, através da obra que Cristo fez na cruz. E não só isso, o homem ele nega isso, ele ignora isso na manifestação de Deus, na natureza, na criação, nos milagres constantes que ele recebe no seu dia. Tudo isso faz com que o homem não perceba ou ignore. Tudo isso faz do homem digno de condenação, porque ele não se volta para o seu Deus. Mesmo na doutrina aqui sobre a realidade do inferno, irmãos, nós devemos enxergar a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Porque essa graça e essa misericórdia, pensando, por exemplo, na pregação de Jesus sobre o inferno, porque ele tanto falou sobre o inferno, justamente para advertir o pecador a ele se voltar para Cristo e encontrar nele a salvação. É por isso que nós não podemos parar de pregar o inferno. Nós temos sim que falar sobre isso, não para pôr medo nas pessoas, mas para advertir essas pessoas, lembrar essas pessoas de que de fato o inferno é real. E aqueles que estiverem longe de Cristo sofrerão das consequências drásticas deste período, deste momento. Então nós não podemos parar, nós não podemos simplesmente pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, a satisfação dos seus corações, dos seus egos, as bênçãos que Deus tem preparado, separado para elas, a graça, o amor, a bondade de Deus. Nós não podemos parar aí. Simplesmente, nós precisamos alertar as pessoas, alertar o ser humano, a humanidade, acerca da realidade do inferno. O inferno não é uma possibilidade distante, o inferno é real. E pessoas estão morrendo hoje e indo para este lugar de dor, de lamento e de ranger de dentes. É por isso que nós não podemos retardar essa pregação. A mensagem do Evangelho ela é muito clara, irmãos. Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. Mas o que tem a ver o meu pecado? O meu pecado é o que me leva para o inferno. Sem Cristo, o inferno me espera. Sem Cristo, a condenação é clara, é óbvia, não tem como ser evitada. Por isso que nós não podemos parar. Nós não podemos, às vezes, ficar receosos de citar o inferno. Porque é realidade, irmãos, é realidade. E se nós omitimos essa realidade, essa verdade acerca
dessa doutrina real, nós estamos sendo negligentes em relação àquelas pessoas que já estão indo para esse lugar e não foram alertadas sobre isso. Nós temos a nossa responsabilidade como salvos, como crentes. É lógico, irmãos, que nós precisamos ter um certo tato, né, ao citar isso. Nós não vamos sair daqui, encontrar um ímpio aí na rua e falar: você vai para o inferno, você está condenado. Esse não é o caminho, porque a gente mais afasta do que aproxima. Nós precisamos saber fazer isso, né? Nós temos que ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus, para mostrar que a realidade do homem longe de Cristo, aí sim, é essa. Apresentar Cristo, apresente Cristo, mostre Cristo, fale do que Cristo fez em você, por você, como Ele te transformou, como Ele te mudou, como Ele mudou o seu caráter, mudou a sua personalidade, mudou quem você é, as suas ações. Fale de Cristo e mostre depois disso o que você é longe de Cristo. A condenação que está preparada para nós, longe desse que fez tudo isso em nós e por nós. Esse é o contraste que nós precisamos apresentar para as pessoas. Não só fora evangelizando, mas dentro das igrejas. É um assunto que morreu e não pode morrer. É um assunto que precisa estar vigente, ele precisa ser falado, nós precisamos bater nessa tecla vez ou outra. Sim, justamente para trazer esse senso, esse temor aos corações, para trazer as pessoas de volta para a realidade do que está por vir, porque a vida cristã não é esse oba-oba que nós estamos vendo por aí, essa facilidade, essa tranquilidade. Hoje eu vou à igreja, vou lá, vai ser legal, vou cantar, vou bater palma, vou dançar, vou tocar, enfim, vou lá, vou dar glória a Deus, aleluia, vou receber uma oração, vou sair de lá com meu coraçãozinho cheio, né, feliz, para começar mais uma semana, abençoado por Deus. Amém? Faz tudo parte. Mas e a realidade do que está por vir? A realidade do que está por vir é céu e inferno. Céu ou inferno. Então, nós podemos estender a realidade da alegria cristã que nós já experimentamos aqui no céu e vivê-la eternamente, ou nós podemos chegar ao final de tudo e perceber que nós estávamos vivendo de mentira. Nós estávamos vivendo um evangelho falso, que não era o evangelho que me levaria de fato para o céu. E aí? Como que eu vou reagir nesse momento? Então que nós façamos isso antes. Que nós preguemos isso antes, que nós mostremos isso às pessoas antes, para que não seja tarde para elas. Amém?